o fio de luz, viu? Ah, coisa boa. É verdade. Isso, Tá um pouquinho na sua esquerda, mas tá bem. Aí, tá agora voltou. Pronto. Brasília Technique, cara. Pois é, mas agora nós estamos no ar. Tá bom. Boa noite a todos. Queria saudar a todos que nos assistem aqui em mais uma edição do Colocando o Processo em Prática, esse programa da Escola Superior de Advocacia da Bahia, da nossa querida ESA da Bahia. Já saudar, como eu sempre faço, a diretoria da ESA da Bahia, a diretoria da OAB da Bahia. E hoje nós estamos aqui, mais uma quarta-feira, estamos aqui, Pedro e Stefânia, desde maio, viu? Toda quarta-feira, às vezes numa terça, quando surge algum problema na quarta, mas estamos aqui toda semana, desde maio, realizando esse programa, que é um duplo prazer, porque a gente encontra a Advocacia da Bahia, aqui pelo YouTube, que participa e depois nos assiste. Quem quiser assistir depois, o programa fica disponibilizado lá no canal da ESA no YouTube. E eu encontro sempre dois amigos, toda quarta-feira, ainda que virtualmente. E hoje eu tenho aqui a satisfação, gente, de estar com Stefânia Cortes, do Rio de Janeiro, que vai falar sobre saneamento do processo e as questões prejudiciais, e com Pedro Miranda, meu amigo lá de Santa Catarina, que vai falar de novas feições do agravo interno. Sejam bem-vindos à ESA da Bahia, sejam bem-vindos, ainda que virtualmente, à Bahia, né? A gente não consegue, por enquanto, se encontrar presencialmente. Essa coisa de pandemia parece que está... Quer dizer, a pandemia em si não está acabando, mas as coisas estão abrindo, voltando ao normal, ao novo normal. Espero que a gente possa se encontrar dentro em breve presencialmente. Mas, por enquanto, fica as boas-vindas à ESA da Bahia e à Bahia pelo meio virtual, pelo meio da tecnologia. Sejam bem-vindos, se sintam acolhidos aqui, então, na ESA da Bahia. De imediato, já vou passar a palavra para a Stefânia, gente. Stefânia Cortes é mestre pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela UERJ, professora da EMERGE, me corrija se eu estiver errado, viu, Stefânia? Que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, pela PUC do Rio de Janeiro e pelo CEPED da UERJ, que é a pós-graduação, a especialização da UERJ. Não é isso mesmo? Além disso, é membro da Processualistas. Temos aqui mais uma processualista, já tivemos aqui outra. Foi nesse programa que eu descobri quem são, o que é a Processualistas, que é membro da Processualistas. Então, acho sensacional vocês terem feito a Processualistas, um grupo de professoras e estudiosas do processo civil, e é advogada lá no Rio de Janeiro. Vou passar a palavra para você poder tratar aí do seu tema, saneamento do processo e as questões prejudiciais. Seja bem-vinda e a bola está contigo. Obrigada, Adonias. Primeiro, eu queria te agradecer imensamente o convite tão delicado, tão gentil, de um amigo, companheiro lá da comissão organizadora da competição brasileira de processo civil, que vai acontecer aí no próximo mês, em outubro. A gente está bastante ansioso, né? A gente, infelizmente, não vai poder se encontrar pessoalmente. Aí na Bahia era tudo que a gente queria, né? Mas, de todo modo, então, renovo aí meu agradecimento por esse convite, principalmente também por falar ao lado do professor Pedro Miranda. É uma honra imensa estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo tão bacana, que, pelo que você me falou, né, começou em maio de 2020, começou com a pandemia. Então, são alguns frutos positivos que a gente, de repente, pode tirar, né, de um grande mal. Várias coisas positivas vêm acontecendo, e certamente esse evento aí da Advocacia da Bahia, da diretoria da ESA, da OAB da Bahia, está de parabéns por esse trabalho aí. Deixa eu só falar uma coisinha, Stefânia, que você puxou o gancho aí. Convidar a todos para assistirem à competição brasileira de processo, que vai acontecer de 14 a 16 de outubro, 14 a 16 de outubro. É um evento do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual, e que ia ser aqui em Salvador. Só que, por conta da pandemia, vai ser feito virtualmente, e aí vai ser transmitido pelo YouTube. Então, acompanhe aí, quem quiser, a competição brasileira de processo. Mas eu tenho também uma boa notícia, é que, em que pese esse ano, ia ser aqui e vai ser virtualmente. Que pese seja virtualmente, ano que vem, 2021, vai ser aqui. Então, teremos a oportunidade de estarmos juntos aqui. Parece que você volta com você de novo. Tá bom. Virtualmente, a gente já está aqui na Bahia, então.
E só para complementar, em relação ao Processualistas, a nossa iniciativa, ao Grupo Processualistas, é também uma honra integrar esse grupo de mulheres competentes, estudiosas, que querem aprimorar e querem permitir, né, o ingresso de outras mulheres e outros estudiosos, tanto mulheres quanto homens também, na medida em que a gente for alcançando a igualdade que a gente pretende. Mas, então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o tema do saneamento no processo e as questões prejudiciais. A gente tem aí alguns minutinhos, a gente tem 30 minutinhos para falar sobre esse tema, que me parece tem uma grande importância na prática da advocacia, para os aplicadores do direito, de modo geral, e também uma importância prática na academia, tendo em vista a importante novidade legislativa trazida lá no artigo 357 do CPC. Então, é um tema de grande valia aqui para nós, advogados, para a gente explorar o potencial desse artigo que a gente vai tentar aí dividir, compartilhar, aprender juntos aí o quanto que o 357 pode trazer e enriquecer os nossos processos, né, no dia a dia, na prática. Então, me parece que o primeiro ponto que a gente deve pensar na hora de estudar sobre um estudo processual é identificar onde ele está, né? Enquadrar ele dentro das regras processuais. E aí, o saneamento do processo está no capítulo que trata do julgamento conforme estado do processo. A partir do artigo 354, a gente vai encontrar lá as regras sobre saneamento do processo. E aí, como uma nota introdutória, a gente precisa saber o seguinte: o que é o saneamento? É uma fase do rito comum. E essa fase, ela pode ou não acontecer no rito comum. O artigo 354, ele vem dizendo o que o juiz vai fazer, de acordo com o processo se encontra, o que o juiz vai fazer, olhando para a petição inicial do autor, olhando para a contestação do réu, para as manifestações postulatórias até então, o que o juiz faz no processo? Bom, ele vai tomar as providências cabíveis, as providências preliminares, mas pode ser que, no momento em que ele ouve, depois que ele ouve o autor, depois que ele ouve o réu, pode ser que seja caso de extinção do processo. Talvez ele encontre ali algum defeito processual que seja exame de admissibilidade do processo, do feito, e talvez ele extinga o feito sem resolução de mérito, por uma das hipóteses do artigo 485. Então, ele pode encontrar um defeito processual, analisar alguma questão processual e extinguir o feito sem resolução de mérito. Se não for o caso de extinção sem resolução de mérito, como uma das hipóteses do artigo 485, ele vai analisar se é caso, desde já, de extinguir também o processo, mas com resolução de mérito, com base no artigo 487. Talvez ele encontre uma das hipóteses de improcedência prima facie, que é aquela improcedência de cara, nas hipóteses lá do artigo 332 do CPC. Se não for o caso de improcedência prima facie, ele vai analisar se é caso de julgamento imediato da lide, julgamento antecipado da lide. E aí ele pode julgar procedente ou improcedente dos pedidos autorais no momento adequado, que é esse, o julgamento conforme o estado do processo. Então, só ouvindo os pedidos, as manifestações postulatórias, talvez já seja o momento adequado de julgar. Só que, como a lei diz, talvez não seja a hipótese de extinção do feito nesse momento, talvez seja a hipótese de continuação, de prosseguimento do rito comum para as próximas fases. Quais seriam essas próximas fases? Aí, sim, começa a fase de saneamento, de organização, para posteriormente passar para a fase instrutória de julgamento, isso no rito comum em primeira instância. Então, a fase de saneamento, ela é eventual, ela pode acontecer ou não. Lembrando que, nesse momento em que o juiz analisa o que vai fazer, julgamento conforme estado, talvez parte dos pedidos, ou parcela do pedido formulado, já esteja pronto para julgamento. E aí, então, talvez o juiz aplique o artigo 356, que é o julgamento parcial antecipado do mérito. Nesse caso, parte do pedido já vai ser entregue com definitividade, através de uma decisão interlocutória, e a outra parte do processo vai continuar. Para qual fase? Para a fase de saneamento. Então, saneamento é uma fase complexa,
que é avaliada se o juiz vai ou não aplicar essa fase, vai determinar o prosseguimento do rito comum para essa fase. O saneamento do processo, portanto, ele está consagrado no artigo 357 do CPC. E esse artigo representa um dispositivo simbólico do modelo cooperativo de processo. O modelo cooperativo de processo a gente pode encontrar nesse artigo 357, em alguns dispositivos ali, e a gente também encontra no artigo 6º do CPC, que o CPC hoje, a sistemática processual, não é nem tanto adversarial, nem tanto inquisitorial, é um modelo cooperativo de processo, de divisão equilibrada de tarefas dos sujeitos do processo. E esse artigo 357 representa simbolicamente não, de forma positivada, o modelo cooperativo de processo. Então, vamos ao artigo 357. Quando a gente abre o artigo 357, ele diz exatamente isso. Se não for o caso de extinção, nas hipóteses aqui deste capítulo, aí o juiz passa a análise de saneamento. E aí, no inciso 1º, fala que o juiz tem que resolver as questões pendentes. Então, até ali, o rito do processo comum caminhado até esse momento, o juiz vai verificar se tem alguma questão processual que ainda não foi analisada, pendente de análise, de decisão, como, por exemplo, a gratuidade de justiça, como, por exemplo, a análise de alguma questão preliminar. Ele vai decidir nesse momento. E aí ele resolve a questão preliminar. É nesse momento que ele costuma, o juiz, na prática, a gente costuma ver os juízes colocando aquele parágrafo bem conhecido nosso, diz satisfeitos os pressupostos processuais e as condições para o exercício mínimo, legítimo do exercício do direito de ação, passo à análise saneadora do feito. E aí, então, nesse momento, ele passa para a análise dos outros incisos do artigo 357. Então, o inciso 1º fala da resolução de questões pendentes. E aí, é importante a gente já colocar aqui que o rito, o processo, né, o devido processo legal, o objeto do processo contém várias questões a serem resolvidas pelo juiz, às vezes julgadas. Então, tem questões preliminares, questões prejudiciais, questões de mérito, que integram ali o objeto do processo. Então, várias questões que ainda não foram analisadas, que são questões processuais, que devem ser resolvidas pelo juiz. Inciso 1, o juiz resolve. No inciso 2, o saneamento diz que o juiz deve delimitar as questões de fato, justamente para, sobre essas questões de fato, determinar quais serão as provas a serem produzidas na fase seguinte, que é a fase de instrução do direito probatório. Então, o juiz analisa quais foram os fatos e ele identifica quais são os pontos controvertidos, inclusive, porque é sobre eles que vai recair a necessidade de produção probatória. Inclusive, ele pode, pelo seu poder instrutório, requisitar oficiosamente a produção de provas, com base no artigo 370, que é um grande poder instrutório que o juiz tem no processo ainda. É um resquício de uma norma inquisitorial, em que o juiz, ainda que as partes não peçam, pode determinar a produção de uma prova. Então, o inciso 2º do artigo 357 fala da delimitação das questões de fato. Fato, parece-me mais correto a gente pensar fato no sentido do direito material, né? Fatos concretos, fatos jurídicos concretos do direito material em si. E aí, como ele vai determinar quais são as provas necessárias ou não, inclusive vai requisitar de ofício se ele entender necessário, o inciso 3º traz uma boa novidade que o CPC trouxe para a gente, o CPC de 2015. Porque o CPC inseriu no inciso 3º a determinação sobre o ônus probatório. O que o juiz vai determinar sobre o ônus probatório? Se ele vai manter a regra estática da distribuição, lá do artigo 373, inciso 1 e 2, ou então se ele vai inverter o ônus da prova de acordo com o parágrafo 1º. E esse parágrafo 1º, tece elogios ao parágrafo 1º. Eu não, né? A doutrina tece elogios ao parágrafo 1º. Ele representa uma generalização da inversão do ônus da prova, que antes do CPC era visto apenas como algo relacionado à relação de consumo. Hoje, a gente sempre vai poder dizer que a parte que tiver melhores condições de produzir a prova,
a ela recairá o encargo probatório. Então, se o juiz tiver que indeferir a regra legal do artigo 373, caput, incisos 1 e 2, ele tem que oportunizar a parte que sofreu com essa inversão a chance de produzir as provas pertinentes dessa inversão, desse ônus que lhe recaiu de forma invertida de acordo com a lei inicialmente. Isso é positivo, porque anteriormente, né, antes do CPC, o juiz podia se valer na própria sentença da possibilidade de, no critério objetivo do ônus da prova, inverter o ônus da prova e, na própria sentença, determinar a consequência prejudicial àquele que deixou de produzir a prova pela própria inversão. Então, era tudo no mesmo ato. Invertia e julgava de forma contrária, às vezes. E aí tinha uma séria crítica em relação à violação do princípio do contraditório, né, de decisões surpresa. E aí, então, o CPC veio e colocou no saneamento do processo o dever do juiz de inverter o ônus da prova, justamente para permitir que a parte se desincumba desse ônus, né, se houve a inversão do ônus da prova. O inciso 3º trata disso. O inciso 4º fala de delimitação das questões de direito. O juiz deve delimitar as questões de direito. E aí eu tenho um caso prático, de um caso meu recente, numa ação renovatória, em que a decisão saneadora foi excelente. O juiz mostrou que estudou o processo, que leu o processo, leu com atenção, e a decisão saneadora, muitas das vezes, é bom quando a decisão saneadora ela é rica. Ela mostra que o juiz ele está a fim de buscar a melhor decisão possível. A gente vê o posicionamento do juiz, inclusive, cooperativo. Então, num caso concreto meu, o juiz, numa ação renovatória, eu estava pelo locador, eu estou pelo réu, o processo não acabou, pelo réu, eu simplesmente rebati na petição inicial, que não estava lá tão formosa quanto deveria, rebati na petição inicial a ausência dos requisitos da ação renovatória, da renovação, né, locatícia empresarial. Não tinha lá os requisitos do artigo 19, da Lei 8245, do artigo 51, da Lei 8245, não estavam presentes, e isso era uma coisa óbvia. E aí, então, na contestação, de acordo com o que eu extraí da petição inicial, eu bati nesse ponto principal, nesses pontos principais em relação ao não cumprimento da exigência legal. O juiz veio e atentou para um ponto, um parágrafo específico, e eu analisando depois detidamente, nesse momento do processo, nessa fase, veja a necessidade de maturidade do processo, né? Não é à toa que o processo ele não precisa demorar muito, mas ele precisa de um tempo para ser maturado. Então, o juiz atentou para um parágrafozinho pequenininho lá na petição inicial, que estava meio nebulosa, e ele falou assim, as partes para que se manifestem sobre a questão das perdas e danos, sobre a questão da notificação formalmente feita pelo locador ou não, se foi ou não feita a notificação formal para retomada de uso próprio, ou seja, ele invocou um dispositivo específico da Lei 8245 que não estava na petição inicial e ele chamou as partes para se manifestarem sobre esse ponto que ele entendeu relevante, de acordo com o que ele extraiu da petição inicial. Ótimo, achei ótimo, porque eu tinha a questão fática, eu tinha documento para comprovar fato, então eu juntei documento, então eu chamei testemunha para provar o fato. Porque, a partir da decisão saneadora, me chamou a atenção para um fato narrado nebulosamente na petição inicial, que eu não tinha atentado, o juiz atentou, ótimo. Compartilhado. Atividade compartilhada, decisão cooperativa. Então, um exemplo, ele chamou a atenção para um dispositivo da Lei 8245 na decisão saneadora, o que foi ótimo para poder enriquecer o debate. E eu, no meu caso, para mim, mostrar que quem tem razão sou eu. Ótimo, porque eu poderia ser surpreendida com o juiz isso lá na frente, porque daí nos fatos que eu te dou direito, o juiz pode se valer do dispositivo que ele achar por bem na decisão, a gente sabe disso. Então, inciso 4º fala da delimitação das questões de direito. Inciso 5 fala da necessidade ou não de audiência de instrução e julgamento, dependendo do que ele viu até então agora no processo. Talvez seja necessária a oitiva de provas orais, e aí ele designa ou não a audiência de instrução e julgamento, conforme inciso 5 do 357. E aí eu chamo a atenção também para o parágrafo 1º do artigo 357. Esse parágrafo 1º, ele trata da preclusão das decisões no saneamento, das questões até então tratadas
O CPC sempre optou, né, no momento do saneamento, pela preclusão das questões para preparar o processo, para arrumar o processo, e apenas produzir provas para julgar, preparando o processo para o seu desfecho. Então, o parágrafo 1º trata da preclusão das questões. E aí, em torno dessa preclusão, vejam, antes de eu falar em torno da controvérsia em torno do parágrafo 1º, o meu querido professor, coordenador, desembargador Alexandre Câmara, aqui da Escola da Magistratura do Rio, ele fala que o parágrafo 1º do artigo 357 é a institucionalização do ius perneandi, porque como a lei optou não integrar, né, essa hipótese de cabimento lá no artigo 1015 para o agravo de instrumento, a lei também não deixou descoberta aí essa possibilidade das partes obterem esclarecimentos no prazo de 5 dias. Então, é um momento que as partes têm para obter esclarecimentos em torno do que o juiz decidiu, né, em torno daquilo que ele tratou ali na resolução das questões dos incisos 1, 2, 3, 4, 5. Então, as partes têm 5 dias. Na prática, eu vejo que esses 5 dias são um pouco ignorados. Na prática, eu vejo que os juízes não falam no prazo, as partes não cumprem 5 dias, não fazem esclarecimento, já atravessam o agravo de instrumento direto, enfim. A gente, na prática, vê um pouquinho de tudo, né? Mas o fato é que o parágrafo 1º trata aí da preclusão das questões. Até quando? É um cálice, agora, né, para sempre, mas o para sempre é até a apelação. Porque as questões elas ficam assentadas até o momento da sentença, para que não sejam nenhuma questão seja mais alegada até o momento da sentença. É essa a ideia do parágrafo 1º. É lógico que a gente pensa aí nas questões, nas matérias de ordem pública, né? No exame de admissibilidade do feito, a gente sabe que o 485, parágrafo 3º, permite que as matérias de ordem pública sejam analisadas em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Então, se questiona, bom, e depois dessa decisão de saneamento? As matérias de ordem pública não podem ser deduzidas e não podem ser decididas novamente pelo juiz? Então, aí se discute em torno desse parágrafo 3º do 485. Me parece que uma vez decidida, uma vez alegada a matéria de ordem pública e decidida, resolvida efetivamente pelo juiz, vai precluir. A ideia é atender à segurança jurídica, evitando a prática de atos desnecessários no feito. E aí aguarde-se para que, em momento posterior, em outro órgão jurisdicional, se a parte quiser repetir a alegação da nulidade daquela decisão, venha alegando na apelação. E para o juiz em primeira instância, ele não pode rever depois a própria matéria decidida, matéria de ordem pública? Também me parece que não, justamente por esses mesmos motivos, por segurança jurídica, por economia processual, melhor do que economia, eficiência, né, do artigo 8º lá do CPC. O parágrafo 1º tem essa importância. O parágrafo 2º, uma importância grande, com novidade. Negócio jurídico processual típico. O parágrafo 2º do artigo 357 consagra um negócio processual típico, que é o saneamento consensual das questões postas no objeto do processo. E esse parágrafo 2º diz que as partes podem atravessar uma petição ao juiz sobre a redelimitação das questões de fato e das questões de direito. Então, elas, em consenso, podem dizer alguma questão que vai ficar de fora do objeto de análise do juiz, ou alguma questão de direito que o juiz não vai poder analisar como mérito de julgamento, como análise de julgamento posterior. Esse negócio jurídico processual prevê, tipicamente, a homologação pelo juiz. Nem todo negócio processual típico prevê homologação. Não é todo negócio processual que exige homologação do juiz. Negócio processual precisa, sim, do controle de validade pelo juiz nos termos do artigo 190, parágrafo único, que prevê lá o controle do juiz se estão presentes os requisitos de um negócio jurídico. Partes capazes, manifestação idônea, objeto lícito do processo, forma prescrita, não vedada em lei. Então, ali, a gente vê, no parágrafo único do artigo 190, a gente vê o controle do juiz. E nem sempre a gente vê a homologação, a necessidade de homologação do juiz. Nesse caso, a gente vê. O parágrafo 2º do artigo 357, ele diz assim:
as partes podem apresentar ao juiz para a homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. E aí, nessa parte final, também há, na doutrina, controvérsia em torno de ser ou não, um negócio processual bilateral ou um negócio processual plurilateral, depois de homologado pelo juiz. E aí há quem diga que juiz não pratica negócio processual, e aí eu tomo aí a palavra aí do posicionamento relevantíssimo do meu orientador de mestrado na UERJ, do Antônio Passo Cabral. Para ele, juiz não pratica negócio processual, porque juiz não pode dispor, não está dentro da sua esfera de disponibilidade o seu âmbito de atuação na qualidade de órgão jurisdicional. Outra parcela da doutrina, também considerável, relevante, vem dizendo que sim, pode. Isso aqui seria um exemplo de negócio jurídico processual plurilateral. Então, tem uma controvérsia aí em torno desse tipo de negócio processual, se seria bilateral ou se seria plurilateral. E aí, então, a gente viu aí, nesse parágrafo 2º, um negócio processual típico. A gente lembra que o 190 prevê a atipicidade dos negócios processuais, e é também uma grande novidade, é uma norma dispositiva aí que permite às partes alterarem as próprias situações jurídicas e ou procedimento para o público. Mas aqui a gente está diante de um negócio processual típico. E o parágrafo 3º, talvez o mais relevante, os demais parágrafos tratam aí da formalidade da eventual audiência e da questão das testemunhas, o número de testemunhas. Mas o parágrafo 3º também é um exemplo rico de modelo cooperativo, porque o juiz, diante da complexidade da causa, ou mesmo se ele entender necessário, ele pode designar uma outra audiência, que não é a preliminar, que não é a IJ, é uma outra audiência, a audiência de saneamento compartilhado, para sentar com as partes e redefinir, e tratar, esclarecer as questões de fato, as questões de direito, as questões do objeto do processo. Então, as partes podem, em conjunto com o juiz, fazerem essa audiência para esse saneamento compartilhado. Se isso for bem estudado por todas as partes, talvez possa trazer benefícios aí para ambas as partes. Mas eu acredito que a nossa cultura ainda não permite, né? A gente ainda tem muito um olhar litigioso, sangue no olho, para a gente ainda negociar tanto assim dentro da esfera pública do processo. Então, esses são os pontos que me parecem importantes aí para a gente tratar de saneamento, mas aí a gente se questiona, eu caminhando, né, vou começar a caminhar para o fim, porque a gente se questiona, cadê as questões prejudiciais, né? Bom, aí o ponto que eu quero fazer o link das questões prejudiciais com o saneamento do processo tem a ver com o regime jurídico diferenciado que o CPC impôs em relação à coisa julgada, lá no artigo 503, parágrafo 1º do CPC. Mas antes da gente falar desse link, da regime jurídico diferenciado da coisa julgada, vamos só, né, definir aí a questão prejudicial, porque eu vejo muito na prática, de um modo geral, muitos alunos, inclusive, eles têm uma certa nebulosidade em relação à prejudicialidade, em relação... Melhor, as questões prejudiciais. Então, o que são as questões prejudiciais? O que é uma questão prejudicial? Como eu disse agora há pouco, o objeto do processo contém questões para serem analisadas pelo juiz, né? Então, tem questão preliminar, tem questão prejudicial, tem questão principal. As questões preliminares, aquelas que a gente vê lá no artigo 301 do CPC, são questões processuais, são exceções processuais que obstam a análise do mérito, vão impedir que o mérito seja analisado. Se forem acolhidas essas exceções processuais, extingue feito, sem resolução de mérito, sentença terminativa. Agora, enquanto não forem corrigidas, não dá para, ou vão postergar, ou vão eliminar ali a análise do mérito. Isso são questões preliminares. As questões prejudiciais são aquelas que apontam em qual sentido será julgada a questão meritória principal. Então, questão prejudicial é aquela que vai dizer como será julgada a questão principal, está vinculada, subordina à questão principal. Então, são os exemplos clássicos que a gente vê aí. O reconhecimento da paternidade
influencia ou não influencia o direito aos alimentos de quem está pedindo alimentos? Vai influenciar se o cara é pai ou não. A constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma vai influenciar ou não vai influenciar o direito ao qual está tramitando um processo, um pedido principal com base nessa norma? Vai influenciar necessariamente. Se a norma é constitucional ou inconstitucional, vai influenciar o direito. Uma relação jurídica de locação ou comodato. Essa resolução dessa questão vai influenciar ou não vai influenciar o pagamento dos aluguéis atrasados? Vai influenciar. Então, veja, a gente está aí diante de questão prejudicial e questão prejudicada, que é a questão principal. Análise dos pedidos principais de uma demanda. Então, as questões prejudiciais, elas podem vir direto na petição inicial. Ninguém colocou aquilo como pedido principal, mas se coloca como fundamento. E aí nasce a questão prejudicial desde o início do processo. Ou então a questão prejudicial é incidental, talvez o réu alegue. Antigamente, as questões prejudiciais, as partes tinham, antigamente, no CPC anterior, as partes tinham que vir com a chamada ação declaratória incidental para pedir que a questão prejudicial formasse também o objeto meritório principal, também abordasse ali o pedido principal. Hoje não precisa mais. Por quê? Porque temos o 503, parágrafo 1º, que prevê automaticamente a possibilidade da questão prejudicial se tornar imutável desde que preencha aqueles requisitos previstos lá no artigo 503, parágrafo 1º. Bom, então, tomadas essas noções da questão prejudicial, e a questão prejudicial pode ser interna ou externa dentro do processo, a questão prejudicial está lá num outro processo diverso ou está no mesmo processo. A questão prejudicial pode ser homogênea ou heterogênea. A questão homogênea quando trata do mesmo ramo do direito, paternidade e alimentos. Ou então, diferente, uma questão constitucional, uma criminal, né? A sanidade mental lá no crime, no processo penal, vai analisar a indenização aqui na esfera civil, ou seja, heterogênea ou homogênea. Então, são as nuances aí da questão prejudicial. O fato é que hoje o CPC, no regime jurídico, caminhando para o fim, o regime jurídico diferenciado da coisa julgada diz que as questões prejudiciais também estão aptas à formação da coisa julgada. Isso é novidade, porque não era assim. Sempre no dispositivo, as questões principais estavam aptas à formação da coisa julgada, e só. Isso, inclusive, é assim, a regra ainda é essa. O artigo 504 trata disso. Em regra, a fundamentação das decisões não fazem coisa julgada. Mas o 503, ele ressalva aí, ele traz aí esse regime jurídico diferenciado, dizendo, olha, as questões prejudiciais que forem determinantes para o julgamento principal, inciso 1 do parágrafo 1º, artigo 503, se a questão prejudicial passar pelo contraditório prévio efetivo e não tiver revelia nesse processo, inciso 3, se a questão prejudicial também for da competência do juiz que vai analisar o pedido principal, aí essa questão prejudicial está automaticamente acobertada pela coisa julgada. E o ponto que eu quero fazer entre o saneamento e a questão prejudicial me parece ser um dever do juiz alertar as partes sobre a necessidade do contraditório efetivo prévio no saneamento do processo, justamente pensando na segurança jurídica posterior, da abrangência da coisa julgada, para que a questão prejudicial ali debatida na fase de saneamento, amplamente debatida, oportunizada a chance de contraditório efetivo, seja feita ali no saneamento. Porque é uma questão de direito, a questão de fato que envolve a questão prejudicial. Então, me parece ser um dever decorrente do modelo cooperativo de processo que estamos hoje inseridos. O juiz deve, então, na fase de saneamento, alertar, chamar atenção para as partes sobre a necessidade de contraditório efetivo sobre a questão prejudicial, justamente para gerar maior segurança jurídica lá no futuro. Só para fechar, um ponto que eu fiz uma leve pesquisa, eu ainda não aprofundei, se alguém estiver assistindo e conseguir achar, até manda para mim, sobre o artigo 1054 do CPC, porque o artigo 1054 do CPC trata das regras de transição, né, direito intertemporal, e vem dizendo o seguinte, que esse regime diferenciado da coisa julgada, sobre as questões prejudiciais, só vai ser aplicado
a partir dos processos que tramitam, que foram instaurados a partir da vigência do CPC. E eu não vejo nada na jurisprudência em torno disso. Nada. Eu não vi ali artigo 1054, não vi ninguém atentando para isso, pelo menos na parca jurisprudência que eu busquei aqui no estado do Rio, na parca jurisprudência que eu busquei ainda no STJ, ainda não tive oportunidade de reconhecer. Então, em princípio, o que seria uma boa novidade legislativa, no meu modo de ver, essa do artigo 503, parágrafo 1º, o Antônio Gide já fazia crítica em relação a... Ele dizia que seria esse dever de falar no saneamento, esse dever de buscar no futuro a eventual coisa julgada da questão prejudicial, ia dar muito trabalho, ia ferir a economia. Enfim, eu não sei se isso vai pegar ou não, mas aí ao longo de 4 anos, eu hoje não vejo, por exemplo, a ideia do direito intertemporal aí sobre essa questão. Mas, senhores, era isso aqui que eu tinha trazido para a gente compartilhar, para a gente pensar junto, para a gente refletir. Eu agradeço imensamente a atenção dos queridos professores Adonias, querido professor Pedro Miranda, que me ouviram com tanta atenção, e eu espero me colocar à disposição aqui para a gente poder trocar mais ideias dentro do possível. Sobre isso, sobre agravo interno, que é o que a gente vai falar agora. Obrigada, professor, novamente, pelo convite. Stefânia, nós que agradecemos. E não somos só eu e Pedro que estamos aqui assistindo atentamente, não. Estou vendo aqui no YouTube, Zenóbia, Rejane, Bruno Coelho. Bruno Coelho, gente, foi meu orientando no mestrado, hoje é professor. Por acaso, Stefânia, você conhece Eduardo Cortes? Meu pai. Ele está aqui também, assistindo a gente. Tá vendo? Eu falei assim, bom, é o mesmo sobrenome. Queria dar boa noite a todo mundo. América Pereira Lopes de Andrade, Flávia Pereira Rio, aí do Rio de Janeiro, professora maravilhosa, minha amiga querida. Ela participou da minha banca de mestrado, uma gentileza, uma competência, uma sagacidade incrível, Flávia, amiga. Um beijão, Flávia. E Flávia já esteve aqui com a gente para tratar de desjudicialização da execução. Respeito máximo, legal. Sempre preciso agradecer ela também. Sempre ela está por aqui com a gente, assistindo e perguntando e intervindo. Sandra Dourado, nossa querida presidente aqui do sistema da OAB. Frederico Pinho também. Frederico Pinho também foi meu orientante de mestrado e agora é professor também. Está lançando aí em breve, já vou deixar um spoiler aqui, viu, Fred? Em breve ele está lançando um livro, que é o livro que é oriundo da dissertação de mestrado. Frederico Martorelli, João Paulo, Janone, Jaqueline Morandini, todos aqui, esses são os que apareceram aqui, deram boa noite no YouTube, então estamos todos aqui assistindo atentamente, né? Então, nós que agradecemos aí a você por ter aceitado. Fabiana Dantas aqui apareceu agora também. Nós que agradecemos aí por você ter aceitado o convite, ter de forma assim tão eloquente feito essa exposição, foi ótimo, maravilhoso. Eu tenho até algumas dúvidas aí, vou deixar também Pedro à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Então jogue duro. Eu ia fazer uma pergunta, mas faça você primeiramente. Vai lá. Talvez seja mesmo. Eu queria saber da Stefânia. Gente, e antes primeiro... de mais nada, deixa eu apresentar, né, Pedro? Tá bom. Eu ia te apresentar antes de você falar, mas já que você... Gente, Pedro Miranda de Oliveira, amigo, professor de processo civil lá de Santa Catarina, doutor pela PUC de São Paulo, professor da Federal de Santa Catarina, coordenador de processo civil da ESA Nacional, que é a Escola Superior de Advocacia Nacional, né, do Conselho Federal da OAB, advogado e organizador, preciso dizer isso, de um dos mais importantes e maiores congressos de processo civil do Brasil. Todo ano ele faz esse mega evento que acontece lá em Floripa. E aí é um duplo prazer, porque o congresso é super bem organizado e é em Floripa, né, que é uma cidade sensacional. Vamos lá, Pedro. Agora, devidamente apresentado para o público, jogue duro. Qual é a pergunta? Boa noite a todos, né? Queria fazer um agradecimento todo especial aqui ao Adonias pelo gentil convite que me foi formulado para falar sobre um tema que me é muito próximo, né? Que é a questão do agravo interno, mas depois a gente fala sobre isso. Queria parabenizar a Stefânia pela belíssima exposição, muito clara, viu, Stefânia?
Obrigada, Pedro. Ótima mesmo, viu? Mas eu queria fazer uma pergunta para ela. O saneamento, ele sempre foi um dos temas mais interessantes que a gente tem no processo civil. Mas ele é muito deixado de lado pela magistratura, né? Verdade. É raro a gente ver uma decisão saneadora, que antigamente chamava despacho saneador, que até diminuía a importância do instituto. O saneamento talvez seja um ato processual, eu poderia dizer até mesmo mais importante do que a própria sentença. Porque a sentença, no final das contas, no nosso regime, é um ato que muitas vezes serve para ser um relatório do acórdão, um regime que a apelação, via de regra, tem efeito suspensivo, mas o saneador não. Porque o saneador define muita coisa. E o novo código traz agora uma figura da decisão parcial, não é? Essa decisão parcial em que o magistrado pode fatiar o processo conforme o número de pedidos e julgar aquele pedido a partir do momento que ele esteja maduro para julgamento. No Código Revogado, alguns autores chamavam essa decisão de sentença parcial, me parece que a nomenclatura hoje não há mais por que se utilizar isso. A ideia de que o mérito pode ser analisado por meio de sentença ou por meio de decisão interlocutória está no Código. E o saneador tem muito a ver com isso, porque talvez seja no saneador, ou no momento de sanear o processo, que o magistrado vai verificar que determinado pedido está pronto para julgamento, e determinado pedido vai haver necessidade de produção de prova. A minha pergunta eu queria saber de você qual é a sua visão a respeito desse assunto, é o seguinte: essa decisão parcial, ela pode ser formulada materialmente dentro de uma única decisão? Ou seja, o magistrado ele pode, numa única decisão, julgar o pedido A e dar algumas decisões em relação ao pedido B, por exemplo. Vamos pensar num acidente de trânsito, né? E aí você tem lá um pedido de dano material e um pedido de dano moral, e o magistrado entende que o dano material está pronto para julgamento, porque eventualmente o réu sequer se opôs à culpa no acidente e não impugnou lá as notas fiscais, enfim, então está pronto para julgamento. Se fosse um processo com pedido único, seria caso de julgamento antecipado da lide, mas nesse caso, como há 2 pedidos, em relação ao dano moral, o réu ele vem e alega legitimidade da parte autora ou inexistência de agressão, enfim. E aí há necessidade ali de, por exemplo, prova testemunhal. Tudo isso pode ser feito numa única decisão. E se for feito diante de uma única decisão, a gente teria aqui caráter dúbio na natureza dessa decisão? Poderia-se falar que é uma sentença, uma decisão interlocutória? É tudo decisão interlocutória? E qual o recurso que cabe? É isso que eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. É um instituto muito pouco praticado, isso é um fato, né? Inclusive a decisão parcial. E vejo que é muito pouco utilizado, tanto por desconhecimento da advocacia, que não requer isso, e, de outro lado, também, muitas vezes, aí, por desconhecimento também da magistratura ou talvez ausência de boa vontade, e sem boa vontade, os grandes institutos eles não pegam, né? Num país como o nosso, que tem esse fenômeno de lei que pega, lei que não pega, e o CPC tem vários institutos que talvez alguns pegaram melhor, outros não pegaram ainda, e você falou da questão da cultura, e eu acho que está tudo isso envolvido. Então, eu queria que você falasse, fizesse essa ligação. Qual é a sua visão da decisão parcial em relação ao saneamento, enfim, e as questões prejudiciais também que são analisadas aí no saneamento? Perfeito, Pedro. Eu te agradeço a pergunta, né, me forçando a refletir em torno do assunto, a reflexão que eu faço aqui agora, fazendo um raciocínio jurídico em cima do que você está me falando mesmo. Veja, me parece que o artigo 356, ele, até sistematicamente, ele se dispõe antes do artigo 357. Então, como é dito no próprio 357, está falando assim, caso não seja nenhuma das hipóteses anteriores, ou de extinção, ou de julgamento antecipado, ou de julgamento em procedência prima facie, ou de julgamento parcial, e se não for nenhuma dessas hipóteses antecedentes, aí passa para análise de saneamento. Eu acho que, se for proferida uma decisão de parcial, né, de mérito, sobre parcela incontroversa, e também forem decididas as demais questões de saneamento,
isso vai gerar um problema prático sério. Porque, veja, essa decisão interlocutória sobre o julgamento parcial antecipado do mérito é uma decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento expressamente nos moldes do artigo 356. Então, seria, no mínimo, um tumulto gerado pelo próprio juiz se ele fizesse tudo no mesmo ato. Então, me parece que ele, primeiro, decide se é caso de julgamento parcial antecipado da lide, e aí ele entrega com definitividade, inclusive passível de execução, essa parcela já pronta para julgamento, com definitividade, com prazo contando, inclusive, para ação rescisória, lá no artigo 966, que tem a previsão disso lá nos parágrafos, que agora não me lembro qual, do 966 da ação rescisória. Então, me parece que ele, primeiro, entrega essa tutela jurisdicional parcial e diz, talvez, nela mesma, sem qualquer prejuízo, as partes para que se manifestem após venham os autos conclusos para dar sequência às próximas fases de saneamento, organização, instrução e julgamento. Eu não sei se eu abrangi ali a reflexão que você queria alcançar, mas eu acho que não me parece que uma decisão só para tudo seria o mais adequado. Então, acho que tem que haver essa decisão, até por uma questão sistemática da disposição das regras no Código. Acho que é por aí, né, Pedro? Não sei se foi esse alcance que você queria ter. Não, acho que é perfeito mesmo. Acho que entendo que o magistrado deveria proceder dessa forma, né? Entrega a prestação jurisdicional definitiva em relação ao pedido e depois, num outro ato, e para evitar que... Isso, na sequência. Pode... A minha dúvida, né? Não é um hoje e amanhã, né? Hoje, as partes para cima, após voltem os autos conclusos. Né? Exatamente. Porque vai abrir prazo para agravo, enfim. Exato. Embargos de declaração, porque, na verdade, é uma decisão conteúdo de mérito, né? Exato. E aí, depois, sim, um saneador em relação aos demais pedidos. Perfeito. Era isso, Adonias. O que você queria perguntar aí? Vamos ouvir a Estefânia primeiro, já que a gente tem tempo hoje. Vamos lá. Não, Estefânia, em relação primeiro eu queria ressaltar aqui que Fabiana Dantas, que foi sua colega na Estácio. Foi. Boa noite, Estefânia. Parabéns pela bela palestra sobre o tema. Beijo, Fabiana. Beijo sua colega baiana, da nossa turma de Direito, Estácio, Niterói. Beijo. Muito tempo. Pois mandando um beijo aqui para você. E também temos Jaqueline Cavalcante, Sônia Dourado, lá de Bom Jesus da Lapa, e Jaqueline Cavalcante, aqui lá de Icaraí. Maravilha. Jaqueline também. Foi a colega também, junto com o Fabiano. Foi? O pessoal das antigas. Pois você tem um fã-clube. Maravilha. A gente tem amigo, tem tudo, entendeu? Muito bom. Mas deixa eu lhe perguntar. Ali no parágrafo 1º do 357, você estava falando em preclusão e só haver mudança depois, ali, se houvesse apelação, enfim. Mas eu falo isso porque a gente também já ouviu outros professores aqui antes falando sobre porque o dispositivo fala em a decisão se tornar estável, né? Isso. E aí seria talvez uma hipótese de estabilidade. Eu sei que eu tive um caso, por exemplo, em que o juiz proferiu uma decisão dessa, e aí depois disso chegou no curso chegou na audiência de instrução, e aí uma das testemunhas falou, não, inclusive eu filmei tudo o que aconteceu. Ele falou, foi, eu estava ali com o celular na mão e filmei. E aí o juiz falou, bom, então agora eu quero assistir esse vídeo, né? Já que você tem aí a filmagem do fato acontecendo. E aí, veja que primeiro, o saneamento é extremamente importante, porque ele organiza o processo, né? Então o processo não segue de qualquer maneira, ele segue organizadinho, como o Pedro colocou e você também bem colocou, é um instituto que devia ser muito mais privilegiado e muito mais atendido mesmo, né? E prestigiado, exatamente, no nosso sistema judicial, no sistema de justiça. Acho que isso decorre de nós, advogados, não aplicarmos adequadamente, os magistrados, por consequência, também não conhecem aí. E veja, então, o processo segue organizado, nesse caso mesmo, o juiz tinha saneado,
tinha organizado o processo, só que chegou lá na audiência de instrução, ele descobriu que tinha uma nova prova, né? E aí ele falou, bom, peraí, então, já diante disso, eu vou querer colher essa prova. E era uma prova que não estava indicada lá naquele momento do 357, né? O que você acha disso aí? Seria uma preclusão ou uma estabilização mesmo? Não, olha, de cara já me veio na cabeça o artigo 493. O artigo 493 permite questões de direito depois, né, no momento posterior. O artigo 491, 492 trata do que o juiz pode abordar aí, né, na sentença. Então, me parece que os fatos supervenientes, né, eles podem e devem ser tratados, né? A gente sabe que a questão da modificação dos elementos da causa da demanda, né, tem um momento próprio que é esse, que é a de estabilização da demanda. A alteração, o aditamento, a redução, tem um momento próprio, que é até o saneamento da demanda. Mas, por uma questão de senso de razoabilidade, de segurança jurídica e de fatos supervenientes, fatos que aconteceram posteriormente ao ato, tem que ser tomado, inclusive, até mesmo em âmbito recursal, salvo engano, o artigo 933 do CPC, ele fala que no âmbito da apelação a gente pode levar, o julgamento pode levar em consideração o fato superveniente. E eu não sei se eu entendi correta a narrativa aí da sua situação fática, me parece que esse fato gravado foi posterior à decisão saneadora. Então, se há um fato posterior, né, de ciência posterior, me parece que merece ser, inclusive, renovado, se for o caso, a chance do contraditório para poder enriquecer aí a decisão cooperativa ao final. Não me parece ser um caso de tornar o processo moroso sem razão, pelo contrário, eu acho que atende à ideia de segurança jurídica e de pacificação, a ideia de abrangência, né, de todas as questões possíveis aí no curso dessa fase de um processo de conhecimento. E é para caber, né, no meu modo de ver. Eu já vi decisão na prática de juiz dizendo que depois da citação, aquilo que está no artigo 329 também, né? O artigo 329, na prática, ele às vezes é muito ingrato para mim. Eu já me vi em situações ingratas por conta de algumas decisões. O juiz que aplica cegamente o artigo 329, que diz que após a citação do réu, ele tem que consentir. Veja, esse consentimento, no meu modo de ver, salvo engano, é o Didier também, ele tem que ser ressignificado de acordo com o contexto lógico, fático de todo objeto do processo, para que ele, sim, ele deva ser inserido e o contraditório seja, porque senão fica uma coisa à vontade do réu. Ah, não, depois da citação eu estou aqui, eu não consinto. Quer dizer, não me faz nem muito sentido, né? Que justificativa que tem? Não quero. E aí, então, a gente vai abarrotar um novo processo lá no futuro, vai ficar de fora essa questão? E não me parece razoável. Eu acho que esse raciocínio se estende aí para a sua situação, salvo engano. Não sei se é isso que você também pensa. Beleza, obrigada aí pela resposta. Bom, vamos avançar, né, gente? Que já são 7h01 da noite e a gente ainda tem mais exposição e mais debate. Tá joia? Vamos dar seguimento. Já apresentei Pedro, né? Pedro Miranda de Oliveira. E vou passar a palavra para ele. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vindo à ESA da Bahia. Pedro vai falar, minha gente, sobre novas feições do agravo interno. Mas, Pedro, antes de você falar do tema em si, fale desse congresso sensacional que você organiza todo ano aí em Floripa e fale da edição desse ano, né, que vai ser agora em outubro, vai ser online. Conte aí para a gente, que acho que para todo mundo saber, já que vai ser online, então todo mundo vai ter a oportunidade de assistir também de casa, né? Cada um de seu lugar. E fale um pouquinho para a gente do Congresso, depois entre aí nas novas feições do agravo interno. Tá bom. Mais uma vez, Adonias, muito obrigado pelo convite. Eu te parabenizo por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado essas transmissões todas da ESA da Bahia. Você sabe muito bem que eu tenho um carinho todo especial pela ESA, né? Eu fui diretor-geral da ESA aqui em Santa Catarina durante 3 anos.
na nossa gestão passada aqui em Santa Catarina, na nossa OAB, e agora tive a oportunidade dessa gestão de coordenar a parte de processo civil da nossa ESA Nacional, que vem sendo brilhantemente, né, conduzida pelo nosso querido amigo Rony Proz Duarte. Parabéns mesmo, porque eu tenho visto a ESA da Bahia sempre como protagonista, né? A gente sempre tenta manter a ESA de Santa Catarina que protagonista, mas eu vejo várias ESAs de várias seccionais com esse protagonismo. Eu vejo a ESA do Rio Grande do Sul, eu vejo a ESA de São Paulo, Fábio Monerá também agora com uma atuação importante lá na questão de processo civil. Enfim, é muito legal ver os amigos liderando as escolas de cada uma dos seus estados, das suas seccionais. Sobre o congresso aqui, a gente está indo para o 6º ano, né? Foram 5 edições. Felizmente, esse congresso hoje entrou no calendário nacional, a gente pode dizer assim. O ano passado foi a 5ª edição e a gente tem feito um ano esse evento grande e um ano o evento pequeno. Um ano grande, um ano pequeno. Quando o evento é grande, a gente chama também de Congresso Brasileiro. Então, o ano passado, por exemplo, foi o 2º Congresso Brasileiro de Processo Civil e o 5º de Floripa. Você teve aqui o ano passado, você viu. Esse ano era um ano de ser um evento pequeno, né? Porque, enfim, para a gente preparar para o ano que vem novamente o evento grande, porque também fazer um evento daquele tamanho todo ano, eu não sei se a gente teria público aqui. O ano passado, para você ter uma ideia, foi o maior evento jurídico do Brasil. A gente reuniu aqui no Centro-Sul 3.200 pessoas, né, no evento presencial, que é o formato que eu gosto. Eu, particularmente, não gosto de eventos online, mas são os eventos online que nos permitem estar aqui hoje. E é o que a gente tem. Então, enfim, é isso ou nada, né? Então, para o evento desse ano, a gente resolveu fazer online, e sendo online a gente conseguiu fazer gratuito, e o evento online também nos permite outras coisas, tem umas coisas boas, né? A gente teve aí, nas primeiras 24 horas, 1.000 inscrições, e a gente fechou agora, hoje, acabei de receber o relatório aqui, a gente já tem 5.000 inscritos em 2 semanas de divulgação, e o relatório é muito interessante porque a gente vê gente em todos os estados, né? Ontem eu estava na ESA, ontem na reunião de Goiânia, da Cláudia Quintino, que vocês devem conhecer quem é, naturalmente, e lá de Goiânia tem 70 inscritos, né? Então, só esse mundo virtual que nos permite esse tipo de coisa. Agora, o meu projeto para o ano que vem é que a gente volte a ser presencial, que a gente consiga fazer um evento com 100 e poucos participantes. A Estefânia já está convidada, o Adonias é de casa, né? Naquela sistemática que vocês sabem nos eventos aqui, tem que vir no amor, a gente não consegue pagar passagem para todo mundo, a gente não consegue pagar hotel, então quem for amigo e vem no amor, está dentro do evento, né? E aí, claro, né? É muito legal, né? E aí, para aqueles que são a categoria picas das galáxias, como vocês falam no Rio de Janeiro, aí a gente paga passagem, paga hotel, enfim. Mas para o pessoal da nossa geração, é isso, o pessoal vem no amor, é assim que vem acontecendo, e o ano que vem, se Deus quiser, no mês de agosto, se a gente conseguir, eu estou batalhando aqui para que o Centro-Sul consiga um espaço para a gente, porque está tudo alugado, né? Porque, na verdade, o ano 2020 para eventos foi um ano morto, e o ano 2021, na verdade, é congresso de tudo, porque um ano foi perdido. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar a fazer o 3º brasileiro. Já conversei com o Paulo Lucon, o IBDP, apoio total do IBDP. Vai ser um evento do IBDP com a ESA Nacional, como a gente fez no ano passado. E aí vocês todos estarão aqui conosco novamente para ver se a gente consegue reunir aí a nata do processo civil brasileiro aqui em Floripa novamente. Né? É um evento que a gente consegue também cobrar R$50 dos inscritos, né? O que permite também essa adesão de pessoas, a verdade é essa, porque os eventos de processo muitas vezes são muito caros, né? E aí, enfim, então assim, aqui com o apoio da ESA, com o apoio do IBDP, com o apoio da OAB de Santa Catarina, com o apoio da CAASC aqui, que é o nosso apoio total aqui, o apoio do CESUS, que é a universidade privada aqui de Florianópolis, e que eu coordeno o curso de pós-graduação de processo civil, juntando tudo isso, essa mescla toda, a gente consegue fazer um evento que não é fácil fazer, montar, mas a gente tem feito aí com o maior carinho do mundo, e tomara que o ano que vem a gente possa estar junto aqui em Floripa novamente, mas antes disso a gente vai estar, com certeza, nas jornadas lá em Gramado, jornadas do BDP, essas sim, né, o maior evento de processo civil do Brasil, o evento clássico do IBDP, e o nosso evento aqui, de forma alguma, quer se colocar na mesma altura, um evento muito local, né? É um evento com pessoas de Santa Catarina, mas que tem um grande público sempre aqui, com palestrantes do Brasil todo. Essa é a nossa ideia.
Mas, Pedrão, primeiro deixa eu te dizer que Jaqueline Morandini disse que está com a inscrição já garantida. Mandou um abraço para você aqui pelo YouTube. Mas você falou do evento, mas não falou as datas nem como é que as pessoas se inscrevem para o evento desse ano. Então, esse ano, o evento será de 21 a 23 de outubro. A gente começa na quarta-feira à noite, com a palestra da professora Tereza Rudalvin. Né? São 3 palestras da abertura, tá? A Tereza, o Fred e o ministro da STJ, que agora me falhou a memória. Mas já vou te lembrar. E depois a gente tem uma programação única. A gente não fez mais de uma sala virtual, a gente até pensou em fazer isso. Então, a gente vai ter 48 palestrantes aqui em 3 dias de programação. As inscrições são gratuitas, basta vocês colocarem no Google aí, 6º Congresso de Processo Civil de Florianópolis, ok? Vocês vão conseguir achar, existe um site específico, inscrições, basta lá colocar o CPF, OAB, enfim, é gratuito para todo mundo, advogados, estudantes, professores. Fácil de fazer a inscrição. Quem não é de Santa Catarina vai ter que fazer primeiro um cadastro na OAB local, aqui nossa, e assim que o cadastro sair, aí entra novamente e faz a inscrição. Esse cadastro serve para qualquer evento de Santa Catarina, mas é obrigado a se cadastrar, e aí depois de feito o primeiro cadastro, para qualquer evento nosso aqui em Santa Catarina, vocês são todos convidados para esses eventos aí. Nesse período louco aí de pandemia, acho que a gente vai até o final do ano nessa toada, né? Torcendo para que 2021 seja um ano diferente e que esse Réveillon chegue logo, porque dá agonia, né? A gente não vê as pessoas, não poder tomar uma cerveja com o pessoal, porque os congressos também servem para isso, né? Exatamente. Mas pronto, agora vamos lá para novas feições do agravo interno. Okay? Novas feições do agravo interno. Então vamos lá. Falar do agravo interno obrigatoriamente nos obriga a voltar ao ano de 1998. Porque o ano de 1998 foi o ano que, dentro das reformas do Código Revogado, e o Código Revogado, o Código Buzaide, sofreu uma série de alterações nos anos 90 e nos anos 2000, uma série de paradigmas foram quebrados, não é? E talvez o Instituto hoje, absolutamente comum, e a gente tem visto, os meus alunos hoje da Universidade Federal são pessoas que nasceram no ano 2000, né? Isso só mostra que está ficando velho, barba branca, mas enfim. Mas em 94, a gente teve a antecipação da tutela. E, a meu ver, é a maior quebra de paradigma do direito processual brasileiro, a permissão de você ter, no mesmo processo, conhecimento e execução. Enfim, 98, a gente está também ainda no auge das reformas. E um novo paradigma foi quebrado, porque, historicamente, tribunais são órgãos colegiados que julgam de forma colegiada, cujas decisões são consubstanciadas por meio de acordos. Mas em 98, e aí isso foi uma tendência mundial, não aconteceu só no Brasil, nós tivemos aqui a chamada ampliação dos poderes do relator e a permissão, a partir de então, a lei entrou mais precisamente em vigor em 99, ela é de 26 de dezembro, estava no recesso, a permissão para que o relator passasse a fazer tudo aquilo que até então só o órgão colegiado podia, ou seja, fazer a admissibilidade do recurso, podendo, portanto, julgar o recurso inadmissível, inadmitir o recurso, e uma vez o recurso admitido, ingressar no mérito para provê-lo ou desprovê-lo. Essa é uma alteração de 98. E com essa alteração, vem um recurso, e vejam que essa é uma alteração no artigo 557 do Código Revogado, vem um recurso cujo nome era simplesmente agravo, porque o Código Revogado dizia que da decisão do relator cabia agravo, ponto. No Brasil, a gente tem necessidade de adjetivar tudo. Talvez o maior exemplo seja o recurso lá do juizado especial. A lei dos juizados especiais fala que da sentença da decisão cabe recurso, e logo se deu o nome de recurso inominado. O professor José Carlos Barbosa Moreira, do Rio de Janeiro, a meu ver, o maior processualista que o Brasil já teve, e mesmo para aqueles que não entendo que não há dúvida que na parte de recursos é quem deu a maior contribuição para o avanço do direito processual brasileiro. Ele, muito sarcástico, e isso era dele, dizia, ora, se deram um nome para o recurso inominado, ele é qualquer coisa, menos inominado, porque ele tem um nome.
Esse fenômeno que aconteceu com o recurso nominado lá nos juizados especiais aconteceu também com esse agravo, mas aqui com uma riqueza maior de detalhes, porque o primeiro nome que se deu para esse agravo foi agravinho. Se vocês olharem a jurisprudência dos tribunais estaduais, vocês vão ver os magistrados tratando desse agravo como agravinho. Mas nós tivemos o agravinho como nome, nós tivemos agravo inominado, nós tivemos agravo legal, porque previsto em lei, para contrapor ao agravo regimental, que já existia. Alguns disseram, não, esse agravo agora é o agravo regimental positivado. Alguns autores chegaram a chamar de agravo sequencial, até que o ministro Atos Guzmão Carneiro, juntamente com o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, que na época liderava o IBDP e lideraram essas reformas, o ministro Atos escreve uma obra cujo nome é Recurso Especial, Extraordinário e Agravo Interno. E a expressão agravo interno prevaleceu. Tanto prevaleceu que o CPC 2015 adotou essa nomenclatura, que foi a mais forte, vamos dizer assim, e nós temos agora um agravo interno no CPC 2015 com esse nome, agravo interno. Esse agravo interno tem novas feições. Daí o nome da palestra ou da nossa conversa ser novas feições do agravo interno. Muita coisa foi alterada daquele agravo interno do Código Revogado para esse. No Código Revogado, havia boa parte da doutrina que sequer dava a esse agravo interno o status de recurso. Alguns autores chegavam a dizer que não era recurso, porque, na verdade, o agravo interno, diziam eles, fazia apenas e tão somente que, com aquela decisão do relator, fosse levado ao colegiado para ser revista ou confirmada. Então, chegou a haver essa discussão se o agravo interno era ou não era recurso. Essa discussão não há dúvida nenhuma, que está superada. Hoje, o agravo interno está listado lá no artigo 994 do CPC, o princípio da taxatividade nos diz quais são os recursos e entre eles está o agravo interno. Esse agravo interno de 2015, nessa formatação, e com o cabimento, sobre o cabimento que eu quero iniciar a minha fala, acabou com o agravo regimental. Porque no Código Revogado havia uma dicotomia entre agravo interno e agravo regimental. O agravo interno era o recurso cabível contra decisões do relator que julgava o recurso, enquanto que o agravo regimental era o recurso cabível contra decisões interlocutórias do relator. Vejam que o relator ele pode proferir decisões extintivas, que podem ser com mérito ou sem mérito, e ele também profere decisões interlocutórias. Quando, por exemplo, numa ação rescisória, ele concede antecipação da tutela. Ou quando o relator de um agravo do instrumento concede antecipação da tutela recursal, seja no viés do efeito ativo ou do efeito suspensivo. Tudo isso são decisões interlocutórias. Essas decisões interlocutórias, no Código Revogado, eram recorríveis por meio do agravo regimental. E o agravo regimental não era regimental porque estava previsto o regimento interno. O agravo regimental era um agravo positivado em lei, Lei 8.038 de 1990, a chamada Lei de Recursos, que veio, na verdade, regulamentar a nova formatação do sistema recursal brasileiro logo após a Constituição e com a criação do STJ, porque a criação do STJ também nos trouxe o recurso especial e bifurcou a competência dos tribunais de sobreposição para análise de matéria constitucional e matéria infraconstitucional. Foi a Lei 8.038 de 90 que regulamentou a interposição, por exemplo, conjunta de RESP-RE. E foi a Lei 8.038 de 1990 também que trouxe o agravo regimental. Então, o agravo regimental, ele nunca foi baseado em regimentos internos, até mesmo porque regimento interno, a gente sabe muito bem, só trata de matéria procedimental, não trata de matéria processual, cuja competência exclusiva da Constituição Federal está lá no artigo 22 da Constituição Federal e, portanto, só lei ordinária é quem pode criar recurso ou não. Regimento interno não cria recurso. Mas a expressão agravo regimental é muito forte, até mesmo porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, em especial do Supremo Tribunal Federal, teve status de Constituição durante um período, na época do período militar. Por exemplo, naquela época se criou a arguição de relevância dentro do regimento interno do Supremo, um requisito que nada mais é do que o embrião da repercussão geral que a gente tem hoje em dia. Mas o que é o agravo interno de hoje? O agravo regimental acabou e essa dicotomia não existe mais. De maneira que toda e qualquer decisão monocrática do relator
pode ser impugnada por meio do agravo interno. Agravo interno previsto no artigo 1021 do CPC. Isso é o que foi aprovado no parlamento. Para quem não sabe, o CPC de 2015 ele foi alterado no período de vacatio legis. Sim, existe uma lei, Lei 13.256, que foi aprovada mais ou menos um mês e meio antes do Código entrar em vigor. Ela foi aprovada no dia 4 de fevereiro e o Código entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. É uma lei que foi de iniciativa das Cortes Superiores, não é? E cujo objetivo dessa lei, basta ler os dispositivos, a lei é de uma ruindade esférica. Os dispositivos parecem que não conversam com o restante do Código. Há dispositivos ali que sequer têm aplicação. Mas o objetivo maior dessa Lei 13.256, e a única coisa boa dessa lei, me parece, é que ela foi aprovada antes do Código entrar em vigor. Porque o Código já entrou em vigor alterado. Seria muito ruim se o Código entrasse em vigor no dia 18 de março e no mês de abril ou maio o Código já fosse alterado. Isso nos daria aquela sensação que a gente tinha no Código revogado, de todo ano o Código ser alterado. E essas alterações sucessivas foram um dos motivos que fizeram com que o parlamento, ou, enfim, a comunidade jurídica pleiteasse por um novo Código, também para acabar com aquelas alterações sucessivas. Pois bem, o objetivo maior dessa Lei 13.256 foi fechar as portas do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Houve alteração na reclamação. Essa lei trouxe de volta a admissibilidade de recurso especial e extraordinário pelos tribunais locais, o que o Código tinha acabado, ou seja, o Código aprovado no primeiro momento ia fazer com que todos os recursos especiais e extraordinários interpostos subissem respectivamente ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, mas essa Lei 13.256 colocou um freio nisso, trouxe novamente a admissibilidade e, mais do que isso, criou uma nova hipótese de agravo interno. Uma feição do agravo interno nunca até então vista, porque o agravo interno, que era o recurso cabível apenas e tão somente para atacar a decisão do relator, passa a ser também uma decisão para atacar decisões da vice-presidência ou da presidência na análise e no processamento de admissibilidade de recurso especial extraordinário. Basicamente, como ficou? O artigo 1030, inciso 1º do CPC, vai trazer hipótese de negativa de seguimento. Bom, negativa de seguimento é algo que não existe em termos de processo civil. Um recurso ele só tem duas fases de julgamento, admissão e mérito. Um recurso ele só tem 3 julgamentos possíveis. Ou o recurso é inadmitido, ou ele é provido ou desprovido. Mas se criou uma nova classe. E hoje existe uma nova classe. A negativa de seguimento, na análise do recurso especial ou extraordinário, é realizada antes da própria admissibilidade. É uma verificação anterior, em que simplesmente a vice-presidência vai verificar se aquele recurso ele é contrário ou não a um precedente do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, formado por meio de recursos repetitivos ou sob a égide do Supremo Tribunal Federal de repercussão geral. O novo Código criou um sistema de precedentes. Muitos autores vão dizer que não existe. Eu vou morrer dizendo que existe. Ainda que seja um sistema de precedentes à brasileira, diferentemente do que a gente vê no common law, mas é um sistema de precedentes positivado no direito brasileiro, sim. O Código traz várias técnicas para dar aproveitamento a esse sistema de precedentes. Desde a improcedência liminar do pedido, até você não ter reexame necessário, até você poder iniciar o cumprimento provisório de sentença, a permissão para que o relator julgue a apelação com base nesses precedentes, ou padrões decisórios, para usar a nomenclatura do professor Alexandre Câmara, que a Estefânia hoje fez referência ao meu querido amigo Alexandre Câmara, desembargador no Rio de Janeiro. Mas, enfim, existe várias utilizações desse sistema no decorrer do procedimento, seja desde a apreciação da inicial até mesmo na apreciação da admissibilidade de recurso especial extraordinário. Qual é o grande problema disso? O problema é que esses dispositivos eles não conversam entre si.
Simplesmente é uma loucura o que foi feito em relação a isso. Porque existem alguns padrões decisórios que se aplicam à improcedência liminar, mas não se aplicam ao cumprimento provisório. Outros se aplicam ao poder do relator, mas não se aplicam à admissibilidade. Não tem lógica nenhuma. E aqui uma gravidade, e por isso que eu estou falando disso. Porque, vejam, a negativa de seguimento, que é um julgamento prévio, e percebam que a negativa de seguimento é análise de mérito. Verificar se o recurso contraria um padrão decisório ou não é análise de mérito. Vejam que o relator na apelação, quando o faz, ele dá ou nega provimento ao recurso. Mas quando essa mesma análise é feita pela vice-presidência, no processamento do recurso especial, se nega seguimento. E quando há negativa de seguimento, o recurso é agravo interno. É o agravo do 1021. Só que essa negativa de seguimento, ela apenas diz respeito à aplicação de recurso especial repetitivo, temas do STJ, temas do Supremo Tribunal Federal e julgamento de repercussão geral. Percebam que súmula vinculante, que é a primeira do rol do 927, segunda, na verdade, logo atrás do julgamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a súmula vinculante, ela não está na negativa de segmento. Então, se o magistrado verifica que há, na verdade, contrariedade à súmula vinculante ou alguma súmula do STJ e do Supremo, você tem inadmissão do recurso. E quando você tem inadmissão do recurso, o recurso cabível é o bom e velho agravo do 1042, o ARESP e o ARE. Simplesmente não dá para entender. Se você interpuser um agravo interno contra uma decisão de inadmissão com base em súmula vinculante, o seu recurso será inadmitido. E os tribunais não aplicam a fungibilidade sob o argumento de que há erro grosseiro. E alguém vai dizer assim, professor, existem milhares de decisões no Brasil dizendo que é erro grosseiro. Bom, se há milhares de decisões dizendo que é erro grosseiro, é porque talvez o erro não seja tão grosseiro assim. Então, esse é o sistema que a gente tem hoje. Nós temos o agravo interno, o recurso, que continua atacando decisões do relator normalmente, mas ele ganha uma nova feição agora para também atacar a decisão da vice-presidência, apenas e tão somente na hipótese negativa de seguimento, e aí a gente tem que trabalhar, na verdade, hoje, a gente tem que ler o dispositivo, porque essa é a análise que os robôs vêm fazendo nos tribunais locais. Negativa de seguimento é agravo interno. Inadmissão. Bom, a inadmissão, ela pode se dar porque o recurso ele é intempestivo, a inadmissão pode se dar porque o recurso é deserto, a inadmissão pode se dar porque o recurso ele enfrenta obstáculo na súmula 7 do STJ e, segundo o magistrado, a necessidade de verificação de prova. Todos esses óbices subulares, que sempre disseram respeito à admissibilidade de RESP e RE, em referência aos chamados requisitos específicos da admissibilidade dos recursos excepcionais, cabe o agravo do 1042, o ARESP e o RE. Mas também cabe o 1042 se o óbice for em relação à aplicação de precedente maior, que é a súmula vinculante, as súmulas dos tribunais, ou mesmo a aplicação de decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Esse é o mapa que a gente tem hoje em relação ao cabimento do agravo interno. Essa é a nova feição em relação ao agravo interno. Bom, o que mais mudou em relação ao agravo interno? Tudo. O prazo mudou, o prazo é de 15 dias. O prazo era de 5 dias. O agravo interno não tinha nem publicidade nem contraditório. Porque o agravo interno no Código Revogado, assim como os embargos de declaração em regra, o agravo interno ele era levado em mesa. Então a parte não sabia, não é? Se cabia ou não cabia, o que tinha acontecido com aquela decisão. E muitas vezes havia a chamada decisão surpresa, porque aquele que tinha uma decisão contra si, monocrática, interpunha o agravo interno, e esse agravo interno era provido sem que a parte agravada tivesse sido chamada para discutir o processo, não é? E percebam, o objeto do agravo interno, na maioria das vezes, é o próprio objeto do recurso principal. O tratamento que tem que ser dado para o agravo interno, e não precisa ser nenhum gênio para verificar isso,
Se é uma apelação, o tratamento tem que ser o mesmo da apelação. Se é um agravo de instrumento, tem que ser o mesmo, porque é no agravo interno que se julga o mérito do recurso de apelação. Sobretudo quando se aplica precedentes, por exemplo. Ou quando o magistrado diz assim, estou desprovendo o recurso de apelação porque ele é manifestamente improcedente. Mais uma tecnia aí, terminológica do CPC, mas enfim, está lá no código. Isso é o mérito. Se eu consigo provar que o recurso não é manifestamente improcedente, então é porque ele vai ser provido e a parte contrária tem que vir para a discussão. Pois bem, o legislador 2015, atento a isso, não é? Ele traz o contraditório, então agora o agravo interno tem contrarrazões, tem contraditório substancial, e o agravo interno agora ele é pautado. Ele entra em pauta, então sai no Diário da Justiça, ou seja, se deu publicidade também ao agravo interno, o que não acontecia no Código Revogado. Nós temos ainda aqui uma outra situação em relação ao agravo interno. Nós temos também agora o agravo interno por conversão. É a hipótese em que a parte opõe embargos de declaração contra uma decisão monocrática e o relator, vendo que aqueles embargos de declaração têm potencial para alterar a decisão, que é dele mesmo, ele converte esses embargos de declaração em agravo interno. O que já acontecia na vigência do Código Revogado, mas era uma criação jurisprudencial. Agora, você tem a conversão, mas a parte que embargou, o embargante, ele vai ser intimado para converter os seus embargos de declaração em agravo interno. Por quê? Porque o que se discute em sede de embargos de declaração é algum vício da decisão. Contradição, omissão, obscuridade e erro material. Muitas vezes a correção desse erro gera o chamado efeito infringente modificativo. Se o relator verifica essa possibilidade, ele tem, não é, a possibilidade de converter, mas para converter, ele vai intimar a parte para a parte adequar o seu recurso. E por que adequar esse recurso? Porque o agravo interno no novo Código recebeu também um tratamento no sentido de deixar muito claro que o agravo interno ele tem que ser fundamentado. Porque na vigência do Código Revogado, muitas vezes a gente via a advocacia, não é? E a gente muitas vezes critica a jurisprudência, mas a gente não olha para a advocacia. Muitas vezes o que a gente via era colegas advogados no agravo interno, pura e simplesmente fazendo Ctrl+C, Ctrl+V da apelação. Talvez um pouco naquela ideia de que o agravo interno não era propriamente um recurso e que, na verdade, nada mais era do que levar a decisão monocrática para ser julgada no órgão colegiado. O CPC 2015, no artigo 1021, ele obriga a parte a impugnar os fundamentos da decisão atacada. Pedro, precisava o legislador dizer isso? Precisava. O código, na parte de recurso, ele é rico. Ele é didático. E num país como o nosso, quando a gente diz que 2 de 2 é 4, alguém discute, você dizer é muito importante. Porque o princípio da dialeticidade é um princípio inerente a todos os recursos. O artigo 1010, que está lá na parte da apelação, é um dispositivo de teoria geral dos recursos. Se aplica a todos os recursos a necessidade de fundamentação. Mas como no agravo interno, havia um déficit, e esse déficit sempre foi de mão dupla, porque havia um déficit por parte da advocacia que não impugnava, o que gerava, na verdade, um acórdão em que se fazia Ctrl+C, Ctrl+V da decisão monocrática. O que é vedado no novo Código. Então, o novo Código ele traz um ônus para a parte, mas também um ônus para a magistratura, que não pode simplesmente repetir a decisão monocrática, colocar uma emenda e transformá-lo em acórdão. Ou seja, aqui existe um dever de diálogo. E percebam, a grande hipótese que a gente tem de julgamento monocrático, julgamento de mérito, é a aplicação de precedentes. E quando isso ocorre, o ônus argumentativo que cabe à parte prejudicada, que vai agravar o agravante, é de duas uma. Ou trazer um distinguishing, uma distinção, e dizer que aquela decisão do STJ e do Supremo, ela não se aplica ao meu caso concreto, porque o meu caso concreto é diferente, portanto, existe uma distinção. E a outra possibilidade é dizer, olha, essa decisão do STJ já está enfraquecida.
A gente está vendo várias decisões de tribunais locais contrárias a essas decisões e daqui a pouco pode haver um overruling lá no STJ, ou seja, a virada da jurisprudência. Esse entendimento ele não tem sido mais forte, apesar de ser o último entendimento do STJ. Então, o argumento é só esse. São dois caminhos. Ou mostrar a distinção, ou mostrar o enfraquecimento daquela decisão. Dizer que a decisão está errada, isso não é mais argumento no novo Código. Aqui, me parece, se o advogado o fizer, não é? Ele pode bater na aplicação da multa. E aí eu caminho, vou para o final da minha exposição para abrir para a gente para o diálogo. O Código, ele mantém a aplicação da multa de 1% a 5%. Quando? Quando o recurso for manifestamente inadmissível ou improcedente. O recurso manifestamente inadmissível seria o recurso interposto fora do prazo, seria um agravo interno interposto contra um acórdão, não é? Manifestamente inadmissível. E o manifestamente improcedente é simplesmente se você dá murro em ponta de faca e diz que simplesmente a decisão do STJ está errada e você não parte para o distinguishing ou uma proposta de virada da jurisprudência. Vejam, essa multa que é de 1% a 5%, ela vem sendo aplicada por alguns tribunais de maneira sistemática, como se fosse uma consequência do desprovimento do agravo interno à aplicação da multa. O que não é verdade isso. O legislador deixou muito claro que a aplicação da multa é se o recurso for manifestamente improcedente. E o julgamento tem que ser por unanimidade para a aplicação da multa. Alguém pode pensar, mas 1% é pouco. Vejam só a situação, Adonias e Stefânia, que aconteceu e eu fui contratado para isso. Um outro escritório aqui de Santa Catarina interpôs um recurso especial. Esse recurso especial foi inadmitido. Ele interpôs o agravo do artigo 1042 e já na vigência do Código havia o sistema de recursos repetitivos. O recurso foi inadmitido porque já havia julgados jurisprudência dominante no STJ. Ele interpôs o agravo do artigo 1042 e esse agravo ascendeu ao STJ. Ficou todos esses anos aguardando o julgamento. E agora o STJ converteu aquele ARESP em agravo interno e determinou o retorno dos autos para o TJ de Santa Catarina. Perfeito? Por quê? Porque, sob a vigência do novo Código, se o recurso fosse interposto hoje, seria um agravo interno. Mas, na vigência do Código revogado, ele interpôs o recurso correto do 1042. Bom, esse agravo, então, foi convertido para agravo interno. Então, vejam que existem duas possibilidades que a gente tem de a parte interpor o recurso e virar um agravo interno. É quando você opõe embargos de declaração de um relator e ele pode convertê-lo em agravo interno. E a outra são essas situações em que o STJ tem convertido esses ARESPs que estão lá em agravo interno e determinando a baixa dos autos. O TJ de Santa Catarina, quando julgou o agravo interno, que a parte não interpôs, porque a parte interpôs a RESP, aplicou a multa de 1%. Alguém vai dizer assim, mas é 1%. Bom, essa causa era uma causa de 100 milhões de reais. E hoje, a parte está com 1 milhão dos bens bloqueados, na verdade, contas bancárias. E aí, por isso que eu fui contratado e fiquei tomando pé disso, porque até então não tinha visto nada parecido. Mas percebam como a multa, que 1%, depende de que causa, não é? De que tipo de causa e de que quantia. Me parece que aqui é uma aplicação absurda da multa, porque não foi um recurso que foi interposto pela parte, não é? Mas, enfim. Em relação, então, ao agravo interno, meus amigos, era isso, não é? A multa... bom, e para finalizar, uma vez aplicada essa multa, se a parte optar por interpor um recurso correspondente, consequente, ou seja, se eu estiver diante de uma apelação, essa apelação for julgada monocraticamente, e eu interpuser o agravo interno e for aplicada a multa, para interpor o recurso especial, obrigatoriamente eu tenho que fazer um depósito prévio dessa multa. Ou seja, é mais um requisito extrínseco dos recursos, o depósito prévio. Isso não é novidade, isso já está previsto desde 98. Muita discussão naquela época se esse dispositivo era ou não era constitucional. O professor Greco, aí do Rio de Janeiro, tem um artigo clássico naquela coleção sobre aspectos polêmicos dos recursos, não é? No livro azul, acho que é a 3ª edição, dizendo que era inconstitucional, mas essa tese não prevaleceu.
né? É uma tese hoje que não se discute mais. Na verdade, é uma multa processual e é um valor que muitas vezes pode ser significativo. Era isso, meus amigos, sobre o agravo interno. E aí eu me coloco à disposição aí para a gente conversar até as pessoas cansarem. Enfim, hoje eu estou com a noite livre, então eu sou de vocês. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Pedro. Estefânia, fique à vontade, viu? Se quiser ligar o microfone aí e fazer perguntas, jogue duro. Eu só tenho a dizer, só tenho a agradecer, né? A aula maravilhosa aqui sobre agravo interno, professor Pedro Miranda. Eu não tenho pergunta, na verdade, eu tenho até uma pergunta, talvez, para dividir com vocês. E agora aqui pensando nesses últimos casos que ele falou, né, sobre o ARESP antes, né, do CPC anterior, ou então o agravo em cima de algum outro recurso anteriormente interposto. Um ponto que eu queria saber, Pedro, professor, é o seguinte: o agravo interno, se o recurso anterior a ele, né, por exemplo, a apelação, ou então, num caso específico, um agravo de instrumento de primeira instância, a decisão interlocutória, a decisão sobre uma tutela de efeito suspensivo no tribunal, foi dada ou foi negada ou não. E aí, posteriormente, se a parte que recorreu num agravo de instrumento desistir, o que acontece com o agravo interno? Que aí, veja, deixa eu explicar melhor, né? Se foi interposto um agravo de instrumento e a parte pediu o efeito suspensivo daquela decisão em primeira instância, conseguiu. A parte contrária, em cima daquela decisão monocrática, vem com um agravo interno para tentar reverter esse efeito suspensivo que foi dado. Muito bem. Esse agravo interno e esse agravo de instrumento, como você bem, professor, colocou, ele acaba sendo o mesmo mérito, é uma coisa só que vai ser julgada pelo órgão colegiado. Se o recorrente no agravo de instrumento ou no outro recurso, né, anterior desiste, porque a desistência ela independe de qualquer manifestação ou qualquer consentimento quando se trata de recurso, o que acontece com o agravo interno? Porque, em princípio, o agravo interno não é um recurso acessório, é um recurso próprio. Então, enfim, aí eu fiquei só com essa dúvida. O resto eu só agradeço, né, o acréscimo aqui na minha pequena bagagem de conhecimento. Isso vem acontecendo bastante, né? Na verdade, o que a gente... Bom, o agravo interno ele perde o objeto, né? O agravo interno ele perde o objeto por quê? Porque se a parte que teve uma decisão interlocutória no primeiro grau contra si, ela desiste do recurso de agravo do instrumento, vai prevalecer a decisão de primeiro grau, que foi benéfica a quem interpôs o agravo interno, nesse exemplo que você está dando. Perfeito. Mas aí a gente vê um pouco de tudo, né? A gente vê na prática, vê um pouco de tudo. O que a gente tem visto bastante é o seguinte, a parte interpõe o agravo do instrumento, pede antecipação da tutela recursal, não é? É negado, e a parte interpõe o agravo interno contra essa decisão provisória, vamos dizer. Né? O que os tribunais têm feito, eles têm julgado o agravo interno juntamente com o agravo do instrumento, na mesma sessão. Então, na verdade, se julga o agravo do instrumento e o agravo interno ele perde o objeto. Porque o objeto do agravo interno é a concessão do efeito suspensivo apenas até o momento do julgamento do agravo do instrumento. Então, o que eu tenho visto no Brasil todo, e eu não sei, no Rio de Janeiro, você pode me corrigir, é pautar os dois recursos de forma conjunta, inclusive a interposição do agravo interno tem sido uma espécie de, vamos dizer assim, estratégia do advogado para forçar a inclusão em pauta do agravo de instrumento. Né? Eu tenho visto isso bastante. Não, vamos interpor o agravo interno aqui. É uma utilidade. Né? É uma utilidade. Agora, se for concedido o efeito suspensivo, quem vai interpor o agravo interno é a parte agravada. Não é? Mas se essa parte desistir, esse recurso aqui também cai. Né? Aí cai, perde o objeto, e aí, na verdade, seria inadmitido por falta de interesse recursal, porque, na verdade, se transforma num recurso inútil. Não é? Você não tem por que julgar o agravo interno se a decisão aquela... Ele de fato, você tem razão, ele não é um recurso subordinado, ele é um recurso autônomo. Mas, por uma questão, e você falou tanto hoje de prejudicial, é uma prejudicial externa aí. Aconteceu algo fora dali que fez com que perdesse o objeto. Né? Eu esqueci de falar uma coisa aqui, em relação ainda ao agravo interno. Essa sistemática hoje do artigo 1030 de você
ter que verificar qual é o teor da decisão negativa da subida do recurso especial, gera também uma possibilidade de mitigação do princípio da unicidade. Gera a possibilidade de você ter que interpor contra uma única decisão da vice-presidência 2 recursos. Quando? Imaginem vocês um acórdão com 2 capítulos. Em relação ao pedido A, é negado seguimento porque ele contraria um tema do STJ, mas quanto ao pedido B, ele esbarra na súmula 7, porque se entende que ali há discussão de matéria probatória. Perfeito. Nessa hipótese, eu vou interpor 2 recursos. Um agravo interno para atacar a aplicação do precedente, porque foi negado o seguimento, e também, paralelamente, uma RESP do 1042 para atacar a decisão que não subiu, e aí é uma decisão de inadmissão para fazer com que o recurso suba. Existe uma peculiaridade a mais aqui ainda. Não existe mais hoje a possibilidade de uma única decisão da vice-presidência a respeito de um único capítulo. Imaginem um acórdão que trata de só um pedido, fazer o que acontecia anteriormente. O que acontecia anteriormente? Por que eu falo isso? Porque a gente tinha decisões de vice-presidentes e presidentes que, na verdade, num acórdão que tinha apenas um único pedido, ele negava sobre 2 fundamentos. Ele dizia, olha, primeiro, aqui esbarra num tema do STJ, recurso repetitivo. E continuava dizendo, e ainda que se não se aplique esse precedente aqui, esbarra na súmula 7. Então vejam que tinha dupla fundamentação a negativa. Nesse caso, que não vem mais acontecendo agora, eu já explico por quê, havia necessidade obrigatória de aplicação conjunta. Na verdade, se aplicava aqui a súmula 126 do STJ por analogia, que é aquela súmula que obriga a interposição conjunta de RESP-RE, quando cada um dos fundamentos por si só é suficiente para manter a decisão, que é esse exemplo. Ou seja, a súmula 7 ela é suficiente para negar. A aplicação de precedente também. Por que não acontece mais hoje? Porque hoje, com esse sistema de automação que foi feito, a negativa de seguimento ela é um exame prévio à admissibilidade. Eu acabei de escrever um artigo, isso já está com a Tereza para publicar na revista de processo. Mudou a sistemática de teoria geral dos recursos desse ponto. Porque o que se faz primeiro é uma análise de achei padrão decisório, eu aplico o padrão decisório, inclusive em relação ao recurso intempestivo. Porque eu não passo para análise dos requisitos específicos. A primeira coisa que se vê é aplicação de precedente. Aplicou, nega o segmento e acabou. Então, a gente não tem mais encontrado decisões com dupla fundamentação, a não ser nas hipóteses de 2 capítulos. Aí sim, porque aí eu posso negar segmento a um capítulo e a outro capítulo inadmiti-lo. Então, nessa segunda hipótese que eu estou falando para vocês, a parte, se interpuser apenas um dos recursos, vai simplesmente atacar um dos capítulos, o outro vai transitar em julgado, não é? Mas aquela hipótese que acontecia anteriormente de obrigatoriedade de dupla recorribilidade não existe mais, porque hoje está muito claro isso. E basta a gente conversar com a assessoria hoje, né? O nosso amigo Alexandre Freire, grande amigo, trabalha diretamente na presidência do Supremo Tribunal Federal, alguns também colegas no STJ, e eu conheço muitos assessores, enfim, nas vice-presidências dos tribunais. Hoje, o robô é o seguinte, negou segmento, nem vou para admissibilidade. Então, não tem mais acontecido essa decisão com dupla fundamentação. Mas vejam que o sistema que era mais ou menos simples, hoje ficou muito complexo, né? A professora Tereza Rudolvin, ela sempre fala isso. A primeira live da ESA Nacional, eu tive oportunidade de estar junto com ela e com o Rony, e a Tereza teve, né? E a gente estava conversando sobre o sistema recursal como um todo, e ela dizia, olha, lá atrás de 2009, a gente queria fazer um sistema recursal que fosse mais simples. Mas ele virou isso aí, é o que a gente tem hoje. O advogado não está atento, entra pelo cano, por quê? Porque os tribunais dizem que erro grosseiro não tem fungibilidade, o que está equivocado, a meu ver, mas é o que a gente tem para hoje. Fala, Donisa. Pedro, primeiro relatar que Regiane Fonseca está aqui agradecendo a excelente aula, enriquecedora de ambos os colegas. Não, aí foi Fabiana, desculpe. E Regiane dizendo aqui, amando, agregando mais conhecimento, muito grato. Mas eu tenho uma inquietação. Repare, na hipótese em que a gente interpõe o RESP ou o RE, e a vice-presidência do tribunal de segundo grau nega seguimento
e que cabe agravo interno. Né? Então, a gente interpõe o agravo interno. Contra a decisão do agravo interno, você acha que cabe algum recurso? Cabe. O STJ já disse que não cabe reclamação. Né? Já tem posicionamento que não cabe reclamação desse acórdão que confirma a decisão de negativa de segmento. Qual é o caminho que a advocacia tem para chegar ao STJ? É interpor um novo recurso especial contra esse acórdão. Vejam que o objeto é outro. Aqui, vejam que o primeiro recurso especial, o originário, está atacando o acórdão da primeira Câmara de Direito Civil. Ou seja, está alegando violação daqueles dispositivos legais. Perfeito? Perfeito. E aí, no seu exemplo, o recurso, a ele é negado segmento, porque existe um padrão decisório. Aí você interpõe um recurso de agravo interno, dizendo, olha, esse padrão decisório não se aplica aqui no meu caso. É diferente. É uma distinção aqui. Está errado a aplicação. Vocês estão querendo todo mundo, colocar todo mundo no mesmo quadrado, mas o meu caso é diferente. E aí, o órgão colegiado, cada tribunal tem um órgão específico para isso, confirma a decisão. O caminho é o seguinte, eu vou interpor um recurso especial contra esse acórdão, alegando violação do quê? Do 1030, inciso 1º, do 927, enfim, são outros dispositivos que não a matéria de fundo. Perfeito? Bom, esse recurso especial vai voltar para a vice-presidência. E eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Que vai ser negado. Só que a esse recurso, ele vai ser inadmitido. Inadmitido porque não é cabível. E quando o recurso é inadmitido, cabe o agravo do artigo 1042. E aí o recurso e o robô sobe. Sobe. Lá em cima vai ser outra briga, porque lá em cima eles vão dizer que o agravo não era cabível. Mas você consegue chegar no STJ, você abre as portas do STJ. E aí sim, se por um acaso o robô falhar e eles disserem não deixa o agravo subir, aí é hipótese de reclamação por usurpação da competência. Porque quem tem competência para julgar o agravo do artigo 1042 é o STJ e o Supremo, não é o tribunal local. Então existe essa possibilidade. Agora, ser admitido lá em cima, esse é a RESP, é que vai ser a briga. Mas existe um caminho aqui embaixo para burlar um sistema cujo objetivo maior foi impedir a subida de recursos. Perfeito? A minha crítica maior aqui é que não colocaram dentro desse sistema súmula vinculante e súmula. É isso. E é isso que vem causando espanto na advocacia, porque a advocacia vem errando isso aí demais. Né? Mas, enfim, é o que a gente tem. Maravilha. Eu acho que a gente já vai se aproximando do final. Porque, afinal de contas, 7h50, eu acho que esse foi o Colocando o Processo em Prática mais longo que nós tivemos, viu? E todo mundo assistindo e comentando, bom sinal. Eu queria já me encaminhar para o final, queria reiterar o agradecimento por vocês dois terem aceitado aí o convite, pelas excelentes explanações, pelas excelentes intervenções. Queria passar a palavra para a Estefânia, para ela se despedir, falar aí as últimas palavras. Tá joia, Estefânia? Espero que você tenha sido bem acolhida virtualmente na Bahia, na ESA da Bahia. Com certeza. Estou me sentindo acolhida, com certeza, compartilhando aqui essa telinha aqui com vocês dois e mais todo o pessoal que acompanhou e estudou aí com a gente. Só tenho a agradecer de novo o convite do amigo Adonias. Me sinto extremamente honrada de falar junto com o professor Pedro Miranda. Excelente oportunidade, estou muito grata e feliz por ter aprendido também bastante escravo interno. E é isso, agradeço. Espero uma próxima oportunidade. Quem sabe, quem der, tomara que seja num evento efetivo, presencial, num próximo encontro. É isso. Muito obrigado. Pedrão. Adonias, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado de estar aqui com vocês hoje. Você sabe do meu carinho pela ESA. Parabéns pelo trabalho gigante que vocês têm feito aí na Bahia. É uma pena que a gente não está... De fato, eu não me sinto lisonjeado e nem prestigiado, porque eu queria estar aí. Né? Queria estar aí na Praia Vermelha, queria estar em Ondina, enfim. Eu já passei muito carnaval aí, Adonias.
E sempre me recordo com muito carinho do fórum permanente que a gente teve, né? Foi, eu acho que terceiro ou quarto, que foi em Salvador, né? Foi um evento maravilhoso, né? Enfim, agora fixaram Brasília para sempre, né? Depois a gente tem que conversar com o Fred para rever isso aí. O de Floripa, que foi legal também, enfim. Mas é isso, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que o primeiro também foi aqui, não tinha esse nome. O nome era Encontro de Jovens Processualistas. Não, o primeiro Encontro de Jovens Processualistas foi na USP. Foi na USP. Foi na USP. Aí depois teve um outro aqui, antes do código entrar em vigor. Foi. Eu não perdi os dois da Bahia. Eu fui no seguinte à Bahia. Nem sei qual foi, acho que foi Curitiba o primeiro. Foi Curitiba. Eu fui Curitiba, fui Minas, fui uns 4 aí. Tem que ter, né, gente? É muito bacana. Isso aqui temos a carta desse encontro de jovens, que foi o segundo encontro de jovens processualistas, quando todos nós éramos mais jovens do que somos hoje, né? Essa carta está publicada na Repro. Somos coautores, eu, Fred e Cássio Carpinella Bueno. O primeiro foi muito engraçado, porque o primeiro... Foi o da USP, eu estive lá. Então, mas não sei se você se recorda. As pessoas não se conheciam, né? Isso. Não tinha rede social. Então foi muito engraçado, porque o cara se apresentava e disse, porra, esse cara, eu já li teu livro. Né? É isso mesmo. Porra, muito bom. Foi interessante, foi muito legal. Tu que é fulano. Então foi muito legal esse primeiro. Quem organizou na época, eu me lembro, foi o Petrônio Calmon e o Paulo Hoffman. O Paulo abandonou aí a processualística, mas grande processualista, né? Advogado, tá rico, né? E aí largou o processo. Mas foi muito legal, né? A gente já está na 10ª edição do fórum? 9ª? Acho que é 11ª, não? Quer dizer, acho que esse ano seria a 11ª. E um evento democrático, né? Assim, sei lá, todo mundo conversa de igual para igual, né? E discorda. Então, você pega lá um aluno seu da pós-graduação debatendo com o Fred, né? Então, o Fred discutir com ele. Então, muito legal. Gente, é isso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Foi um prazer. Aprendi muito, viu, Stefânia? Adorei ouvi-la. E espero tê-los aqui em breve, aqui em Floripa, ou a gente se encontrar aí nos outros eventos, assim que a vida voltar ao normal. É isso. Beijo grande no coração. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Pedro. Eu queria me despedir de todo mundo, dizer que na próxima semana, excepcionalmente, nosso programa não será na quarta-feira. Vai ser na terça-feira, dia 22, tá? Às 18 horas, aqui no canal da ESA da Bahia, no YouTube, tá bom? Queria reiterar o agradecimento a Pedro, a Estefânia, a todos que nos assistiram aí até agora, a todos que nos assistirão ainda quando o vídeo estiver gravado e disponível aí no YouTube. E até a próxima. Gente, boa noite. Fiquem bem. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau, gente. Fechou, meu amigo, então? Estamos fora do ar já? Não sei. Acho que, Daniela, estamos fora do ar ou não? Inclusive, esqueci de falar de agradecer a você, Daniela. Se tivermos no ar, então, fica agradecimento. Relaxa, professor, lá tem um delay. Vou encerrar lá agora. Então pronto, gente. Fica aí o agradecimento a Daniela, que eu sempre Obrigado, falo, Daniela. Eu falei. Valeu. Gente, um abração, boa noite a vocês. Tchau, tchau. Será que para eu responsabilizar alguém, criminal, produção de um medicamento, por exemplo? No caso da Albert se discutiu isso. No caso que